Anael. Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor. Pergunta: como é possível curvar o espaço/tempo? A curvatura do espaço/tempo é uma intenção. A intenção de querer interromper uma influência específica, no caso, aqui, a informação direta da fonte. Curvar o espaço/tempo requer a associação de um certo número de consciências, em meio a um mesmo projeto, associado à densificação e à materialização até níveis extremamente densos da vida. O que foi realizado, há algum tempo, por algumas entidades. A curvatura do espaço/tempo permite desviar a trajetória retilínea da luz, tornando-a oblíqua e impondo-lhe um caminho ou uma via que não é a via natural, ou seja, a via direta de qualquer vibração. Neste experimento, pois, no início, era questão de ver, de maneira transitória e limitada no tempo e no espaço, como iriam reagir as formas de consciência em meio à manifestação privada da irradiação da luz. Algumas consciências encontraram, nesta experiência, um campo propício a manipulações e transformações da vida, que resultou no que vocês são, no que vocês se tornaram hoje, no que vocês participam. A curvatura necessita também de isolar o que criou as influências dos raios de diversas origens e, em particular, das diversas conexões e radiações procedentes dos mundos das dimensões mais elevadas. Entretanto, e segundo o princípio de causalidade e de ressonância, qualquer suporte de manifestação, seja qual for a dimensão, é obrigado a ter, com redução, vamos dizer, eletromagnética, a capacidade da vibração original. Isso não pode ser em nenhum caso abandonado, senão a vida, seja qual for o nível dimensional, será aniquilada, literalmente, em si mesma, para resultar em outra coisa que não está prevista e não pode existir. Tratar-se-ia então de uma aniquilação total da consciência, o que não pode existir. O objetivo foi então, durante esta curvatura do espaço/tempo, o de permitir, o mínimo possível, a informação vital da luz penetrando nas estruturas. Isso foi realizado pelas próprias consciências que se prestaram a esse jogo e que investiram no que vocês chamam de encarnação. De fato, não é então a luz da fonte que mantém a sua vida em meio a esta dimensão, mas o seu reflexo da fonte, chamado de centelha divina e centelha espiritual, limitadas estritamente a um mínimo, que permite a esta ilusão se manter. Vocês são então os chamados, e, nesse sentido, o trabalho que realizamos e que vocês realizam é a se liberarem desta ilusão. O princípio de curvatura do espaço/tempo não permite a luz, na sua originalidade e na sua inteireza, vir terminar, por ela mesma, em meio a esta dimensão, a experiência desta dimensão. Apenas vocês podem então se liberar, com a nossa ajuda, revelando a luz que vocês são. Pergunta: por que Gabriel está antropomorfizado sob uma forma de ancião? A desaceleração dimensional e vibratória sob as quais nós aparecemos, em meio à quinta dimensão, é o reflexo, não das nossas origens, mas das nossas funções. No que me diz respeito, eu tenho, nesta forma antropomorfizada da quinta dimensão, mais frequentemente, o rosto de natureza mongol, significando assim que a minha origem se situa mais nas estepes da Ásia Central, em relação com o que tem sido chamado de xamanismo, ainda que derivado desse xamanismo. O arcanjo Gabriel revestiu-se desta forma antropomórfica sem cabelos, o que os faz, não rir, mas que é de qualquer modo surpreendente para um arcanjo. Esta forma sem cabelos, e com cabelos brancos, está ligada à experiência antiga do arcanjo Gabriel, e múltipla, em meio a todas as dimensões, tendo existido nesta dimensão falsificada, como arcanjo da anunciação e da revelação. Assim, o arcanjo Gabriel, através deste antropomorfismo da quinta dimensão, ilustra, pela ausência de cabelos e pelos seus cabelos brancos, a própria natureza da sua ancianidade e da sua experiência. Pergunta: isso significa que nem todos os arcanjos acompanharam todas essas dimensões? Certamente. Nosso povo, assim como podemos falar, é muito importante, em número. Outros arcanjos serão em breve juntados como apoio da quinta dimensão. No momento, nós somos em 7 tendo presidido e estabelecido e permitido manter a coesão desta experiência. Em meio à nova dimensão, nós seremos 12 radiâncias a apoiá-los.
Além da nossa dimensão própria, da 18ª dimensão, vocês não têm mais necessidade de arcanjo. Pergunta: por que você insiste nos cabelos? O que os cabelos representam para vocês? A nossa forma antropomorfizada se apoia no que denominamos gênios criadores. Existe um gênio vibratório que presidiu a elaboração de uma parte da sua forma, dos seus órgãos e das funções. Assim, a cabeleira está ligada ao que capta a energia cósmica, o que não quer dizer que o venerável Gabriel nada capte, mas que o que ele reflete está mais focado na revelação e na anunciação, em meio mesmo à dimensão. Ele está aqui, não para permitir, de algum modo, uma ascensão, mas para revelar algo. A revelação se apoia em um princípio descendente, antes de ser ascendente. Assim, houve anúncios, por exemplo, feitos a Maria. Pergunta: como se articulam o papel de Gabriel, de Maria, enquanto anunciadores? Não se trata do mesmo anúncio. O anúncio feito pelo arcanjo Gabriel corresponde à geração descendente do princípio novo, assim como foi realizado no anúncio feito por Maria, durante a anunciação, ou ainda durante a revelação de alguns conceitos denominados religiosos, na religião islâmica. Entretanto, o anúncio feito por Maria ocorre nesses tempos privilegiados do final da sua dimensão, como o anúncio do retorno de vocês, ou seja, de um movimento ascendente e não mais descendente. Pergunta: haveria flores e árvores associadas aos arcanjos? Isso me parece sobrecarregar o seu mental. Eu posso lhes dar as flores correspondentes a tal ou tal arcanjo. Entretanto, realizar um trabalho com esta flor me parece difícil, pois algumas dessas flores não pertencem ao seu mundo ocidental. Assim, o arcanjo Metatron está relacionado ao lótus branco, por exemplo. Assim, o arcanjo Miguel está relacionado a Pelplier, etc., etc. Nós podemos dar uma série de ressonâncias e de correspondências entre tudo o que faz a criação, pois, lembrem-se de que além dos quatro viventes, nós somos aqueles que permitimos esta criação, pela nossa radiação e nossa radiância e pela energia e pela consciência que trouxemos. Pergunta: será que a oração que chamamos de Pai Nosso está certa, ou foi falsificada? Ela está correta e é autêntica e foi dada, realmente, por Cristo. Entretanto, alguma falsificação foi introduzida. Existem, nesse nível, mudanças sutis de palavras. Essas mudanças sutis de palavras e suas junções, como de costume com aqueles que manipulavam e falsificam a luz, teve por objetivo desviar a energia espiritual e a energia de elevação real que representava o Pai Nosso original para densidades cada vez mais pesadas. Hoje, vocês devem compreender que devem superar todas as orações existentes. Pois vocês não têm qualquer meio de verificar a qual egrégora os liga a tal oração. É nesse sentido que a vibração de Metatron os liga às chaves metatrônicas, porque, nesse nível e no nível do silabário sagrado, não pode haver qualquer falsificação, assim como vocês o experimentam. Mesmo nos princípios de orações elevando-os vibratoriamente, e há muitos exemplos na tradição oriental, mesmo se a elevação das vibrações for percebida e sentida como verdadeira e autêntica, vocês não têm qualquer meio de saber o que a pronúncia dessas palavras alimenta. É por isso que eu repito, não façam das palavras orações em vão. Que as suas orações não sejam palavras em vão e que as suas palavras não sejam orações em vão. É importante compreender isso. Vocês irão compreender, tanto mais facilmente quanto se revelar a vocês o princípio da luz e o princípio da verdade e do estado de serem vocês, que as palavras são portadoras veículos, em meio mesmo a esta densidade, de uma energia específica que escapa de vocês, indo bem além até mesmo das suas pensamentos. Quando vocês dizem que o pensamento é criador, ele o é realmente. Mas todas as palavras também são. E as palavras os prendem, literalmente, à sua própria escravidão, ainda mais do que os pensamentos. Assim como eu expliquei, com relação ao simples nome, até mesmo, de Deus. Imagine, por exemplo, que você pronuncie a palavra mamãe. O que está contido em vocês, com relação a mamãe, é em função da sua própria história de alma, mas também em meio a esta vida. Entretanto, existe uma vibração, ligada à mamãe, que remete sistematicamente à materialização e à dependência.
Pois, mamãe, é 2 vezes uma, é 2 vezes a matriz, isso é redundante e imprime uma vibração que os mantém em meio a esta ilusão, a matéria. Tudo começou assim. Por isso, prestar atenção aos seus pensamentos é importante. Prestar atenção aos seus atos é essencial. Prestar atenção às palavras que vocês irão viver, também. É isso que vocês vão descobrir e que vocês irão descobrir agora. Pois, até hoje, vocês não tinham qualquer meio de verificar, no exterior de vocês, o que gerava, como emoção e como pensamento, uma palavra pronunciada. Mesmo se, para vocês, essa palavra for portadora de uma vivência que lhes é agradável. Pergunta: quando uma oração vem do coração, ou palavras, isso é submetido às mesmas regras? Todas as palavras que vocês pronunciam são portadoras de uma energia que nutre, literal e realmente, as egrégoras. Vocês nada podem fazer ali. Essa é a estrita verdade. A manipulação das egrégoras, a criação das egrégoras, é a grande especialidade daqueles que criaram este plano. Pergunta: isso é um desafio para sentir algo, sem colocar palavras? As portas desta percepção apenas começam a se abrir. Como eu disse, vocês não tinham qualquer meio, até agora, de perceber o que vocês alimentam, exceto no seu interior, obviamente, com relação à sua própria vivência e à sua própria experiência. Mas, além da sua própria vivência e da sua própria experiência, existe, para cada palavra e em cada língua, uma egrégora. É nesse princípio que se baseou a dominação. Pergunta: uma egrégora é necessariamente negativa ou as egrégoras podem servir à evolução? Nesta matriz que vocês vivem, todas as egrégoras são feitas para mantê-los na dependência da dualidade, da ação e reação. Não pode ser de outro modo. A luz não é uma egrégora, já que ela não permite o estabelecimento de qualquer escravidão. Ela é liberação e liberdade, substituída, em meio à sua dimensão, pela palavra livre-arbítrio. Ter-lhes dado a ilusão da escolha, em meio a esta dimensão, é a mais bela e a mais magistral das manipulações. Pergunta: a direção a ser cultivada seria então o centrar-se no sentimento, eliminando qualquer palavra? Isso me parece uma excelente ideia, bem-amada, na condição de aceitar que o sentimento não seja mental, mas vibratório. Eu tenho que esclarecer, já que falamos de egrégoras, que há um exemplo magistral de egrégoras utilizadas e deturpadas que é aquela, evidentemente, de Cristo. De um princípio de liberdade absoluta, insuflado pela encarnação de Cristo e pela sua presença em meio a esta densidade, foram extraídos e falsificados os princípios de escravidão a crenças e a dogmas. Pergunta: podemos improvisar orações com palavras simples depois de ter aberto o coração? Bem-amado, se o seu coração estiver aberto, o seu corpo se torna uma oração. Naquele momento, qual é a utilidade das palavras? Pergunta: os buracos negros são visitáveis com um corpo de estado de ser ou de outro modo. Digamos que isso é compreensível, a partir do momento em que se alcança um outro estado. Mas jamais um arcanjo iria se arriscar perto de um buraco negro. O buraco negro é o meio de reintegrar a fonte, na totalidade. Entretanto, os tempos de experiências não terminaram. Não é porque a sua experiência termina, em meio a esta densidade ilusória, que a experiência não prossiga. A experiência é o arrebatamento da criação, da vida. O campo da criação é sem fim. Então, nós temos a eternidade para percorrer isso. Pergunta: há uma relação entre esses buracos negros e o fato da nossa pupila ser um buraco negro? Completamente. Há até mesmo uma analogia entre a morte e o buraco negro. Lembrem-se do que eu disse. A falsificação da luz expressa uma curvatura do espaço/tempo e está em relação, e em ressonância direta, com esta curvatura do espaço/tempo. O buraco negro é o que acontece quando vocês morrem. Vocês penetram em um buraco negro, vocês perdem a consciência. A pupila é negra, pois vocês veem a ausência de luz. A luz não é visível aos seus olhos. A luz é vibração. A luz vem de outra dimensão. O que vocês veem aqui é apenas a alteração da luz, justamente em relação à curvatura que lhe faz parecer o que vocês chamam de sombra. Sombra/luz.
Nas dimensões unificadas e nos multiversos e multidimensões, a sombra não existe, já que a luz está por toda parte. Atualmente, na sua vida, em meio a esta dimensão, a luz vem do Sol e, portanto, existe uma sombra projetada. Esse fenômeno de sombra não existe mais a partir do momento em que vocês penetram nos mundos não dissociados. Já que a luz vem de todos os lugares, não pode ali haver sombra. Vocês são, de algum modo, o negativo. O melhor exemplo que podemos dar, em relação ao seu olho e à sua própria consciência, é o que foi chamado, na época, com vocês o negativo, de câmara negra invertida. Exatamente o mesmo papel que o da pupila. Pergunta: a oração do Pai Nosso, na linguagem hebraica, conservou a sua origem vibratória? Há uma série de línguas ditas sagradas, em meio ao universo. Todas elas provêm, sem exceção, de uma mesma origem, que é uma derivação, de algum modo, da linguagem silábica matricial, que já foi invertida em meio à manifestação denominada sumeriana. A origem são as sílabas sagradas que lhes foram comunicadas. Assim, portanto, referir-se às línguas sagradas, na sua pronúncia exata, remete-os, mesmo se isso estiver invertido, a uma origem comum que é a linguagem matricial silábica. Mas lembrem-se, entretanto, de que a vibração do coração, independentemente das sílabas sagradas que vocês pronunciam, o estabelecimento da nota si, o som percebido no ouvido ou nos ouvidos, devem levar ao silêncio. Pergunta: alguns arcanjos se exprimem de uma forma estrita, como Metatron, mas você se comunica muito facilmente, ou mesmo de modo humorístico. Haveria uma forma de personalidade? Absolutamente não, isso é devido, antes de tudo, à minha função. Eu me adapto, digamos. Eu tenho a capacidade para perceber o que, em vocês, abre o coração, de uma maneira ou de outra. O riso parece ser, ao ser humano, um meio de abrir o coração sem fazer intervir o mental. Então, eu me adapto. Pergunta: você falou da egrégora de Cristo que foi deturpada. E a egrégora de Maria? Maria é aquela que, certamente, foi a mais falsificada na sua humanidade. Muito mais até mesmo do que Cristo. Esse princípio de adoração da energia mariana nasceu há pouco tempo em meio à sua humanidade. Foi ainda estabelecido um dogma correspondendo ao aspecto corredentor e co-criador de Maria, em relação a Cristo. Isso foi criado com um objetivo, obviamente, específico. Aqueles a quem chamamos, com vocês, de maus rapazes compreenderam, há pouco tempo, que era necessário utilizar o reservatório de força ligado à energia mariana, de maneira deturpada. Aí também, em relação a Maria/Mamãe, estamos no mesmo princípio, a fim de se opor à revelação final de Maria. Hoje, Maria, no plano vibratório, está muito próxima da sua humanidade. Assim, portanto, isso não tem mais importância. A Maria a quem vocês conhecem servir nada tem nada a ver com a Maria que é adorada sobre a terra. Assim, ela se condensa e se manifesta cada vez mais na humanidade, a cada vez mais seres humanos. Ela então, de algum modo, permitiu o estabelecimento de uma ressonância e de uma relação entre alguns dos seus mensageiros e ela própria. Ela vem então, efetivamente, opor-se ao que foi instalado por alguns dogmas em meio à Igreja Católica, em meio a algumas pessoas, por intermédio dos seus mensageiros. Se vocês escutarem os mensageiros de Maria, eu falo dos novos mensageiros, dos mensageiros autênticos, a sua mensagem é uma mensagem de amor. Isso não tem estritamente nada a ver com as mensagens do que vocês denominaram aparições. Nesse sentido, Maria conseguiu, de maneira vibratória, conectar-se com muitos seres humanos e fazer desses seres, se o aceitarem, os seus mensageiros reais, conectados com ela pelo amor e pelo coração e não mais pela cabeça. Pergunta: mas, a maioria das pessoas que recorrem a Maria, recorre à egrégora pré-existente? Perfeitamente. Exceto aqueles que estão, efetivamente e vibratoriamente e com consciência, prestes a serem conectados com Maria, ou Isis. E então, não mais há uma egrégora, mas a consciência mariana. É por isso que Maria, literalmente, escolheu alguns mensageiros.
Eu explico que os mensageiros ou os intermediários de Maria, do céu e não da Maria falsificada ligada às egrégoras, foram escolhidos por afinidades vibratórias, pela sua polaridade feminina arquetípica extremamente integrada e desenvolvida. Pergunta. Depois da nota-se, vem o silêncio interior. Sabendo que eu não percebo esse silêncio interior, a nota-se pode realmente se instalar. Esse é o caso para muitas pessoas que acompanharam as núpcias celestes. De um lado, por razões ligadas ao seu próprio DNA, assim como isso foi explicado, mas também pelo seu próprio aprendizado, pela sua maior ou menor facilidade justamente para entrar no silêncio interior. O silêncio interior é perturbado, antes de tudo, pela atividade do mental, pelos pensamentos, pelas visões, pelas emoções, pelas cores. O estabelecimento do silêncio interior assinala a sua entrada no coração. Evidentemente, a entrada no coração passa pela parada da cabeça. É então lógico e normal que os seres que experimentaram, mesmo através da sua espiritualidade, uma hiperatividade da própria atividade mental, têm dificuldade para conter esta hiperatividade da atividade mental. Isso apenas pode se estabelecer depois de algum tempo que anota-se, o som da alma e do espírito, tornar-se capaz de afogar a atividade mental. Mas o mental não quer se calar. Assim, vocês têm que observá-lo. Mesmo em meio ao estabelecimento da nota-se, vocês são invadidos por pensamentos, visões, sensações, percepções. Isso é normal. Alguns seres descobrem mais rápido do que outros o silêncio interior. Nota. O som sim não é a nota musical, mas a inversão, a falsificação do som is. O som se irá retornar ao som is quando a unidade for reencontrada. Arcanjo Anael, 30 de julho de 2009. Pergunta. Quando ouvimos pelo menos uma vez a nota-se, o fato de não mais ouvi-la poderia revelar uma forma de regressão? Não. A nota-se é, no início, intermitente, em cada ser humano. Ela apenas se instala permanentemente, e ainda, variando de intensidade e de frequência, com o tempo. O importante é tê-la tido pelo menos uma vez. Pois ela afirma o estabelecimento da conexão com as dimensões do estado de ser, mas, entretanto, não lhes permite viver o estado de ser. Ela deve primeiro se estabelecer de modo permanente. É apenas no seu estabelecimento permanente que irá se manifestar gradualmente o silêncio interior. Mas, como lhes disse o Arcanjo Miguel, o mais importante é ter conectado, pelo menos uma vez, com esta nota ou com este som, seja qual for a intensidade, a permanência e a frequência. Pergunta. Qual é a especificidade nova da vibração de Jofiel? Isso corresponde ao que foi anunciado. A vibração dos arcanjos torna-se cada vez mais densa. A vibração de Maria e da luz metatrônica, a luz da fonte, aproximam-se do seu plano e da sua dimensão. Isso corresponde a uma preparação intensa de toda a humanidade. Assim, os vários mensageiros, pelo mundo, vão ver a sua ressonância reforçada com aqueles que os guiam, com aqueles que os ensinam, com aqueles que os informam. Isso corresponde ao que foi anunciado, desde já, durante o seu verão, inverno, no hemisfério sul, com relação às franjas de interferência. Agora, assim como sabem, não há mais obstáculo importante para a transformação desta terra. Assim, deve acontecer uma série de etapas anunciadas, previstas e previsíveis. Não há mais tempo a perder em meio ao seu tempo. Há, portanto, fortalecimento e aproximação dos planos multidimensionais. Nós devemos, aí também, avançar, assumir a liderança em meio ao seu espaço, em relação às últimas oposições e às últimas tentativas daqueles que os controlaram e que querem continuar a controlá-los. Nós aceleramos a vibração. Nós aceleramos o seu tempo a fim de permitir uma liberação muito mais importante dos seus potenciais individuais, assim como dos potenciais coletivos da sua terra. Assim, a nossa radiância se aproxima de vocês. Vocês percebem efeitos aumentados. Eu os lembro de que há então os 7 passos, 7 etapas. Cada uma dessas etapas está em relação com uma vibração que eu qualificaria de nova, mas no geral, sobretudo, ao nível das suas 7 lâmpadas principais, conduzindo, obviamente, à integração das 7 últimas chaves metatrônicas, ocorrendo no próximo ano.
Dessa maneira, então, as percepções vibratórias irão se tornar cada vez mais intensas, cada vez mais pronunciadas, a fim de permitir-lhes, para a maior parte de vocês, penetrar, mesmo que apenas de maneira fugaz, em meio ao estado de ser. E para aqueles que não tiveram a oportunidade de penetrar no estado de ser, por enquanto, porque esse não é o seu caminho, de dar-lhes, em meio mesmo ao corpo de personalidade, uma percepção das novas vibrações, aquelas da quinta dimensão, certamente, mas também das dimensões mais elevadas possíveis em meio a esta dimensão em que vivem. A aceleração da vibração, a intensificação das percepções vibratórias, a intensificação desta vibração nova é extremamente importante. Em vocês são ativadas, e irão se ativar cada vez mais, novas funções, novas ressonâncias, novas manifestações de agenciamento da energia e da consciência. Pergunta: poderia falar um pouco mais sobre esses novos aspectos? Isso seria muito demorado. Nós preferimos esperar que a humanidade esteja pelo menos familiarizada com essas novas vibrações, nesses novos lugares, nessas novas manifestações, a fim de, gradativamente, dar-lhes os elementos que virão, não para alimentar o mental, mas para reforçar a sua experiência dessas vibrações e das suas funções. Nada há de complicado, por outro lado, no nível dessas novas percepções. Vocês irão se aperceber, pela experiência e muito rapidamente, de que diante de algumas situações, como diante de alguns seres, como diante de alguns pensamentos, como diante de algumas emoções, irão nascer ou desaparecer, em vocês, os pontos de vibração. Vocês farão, bem depressa, uma correlação quanto às suas funções e quanto ao seu emprego e seus efeitos. Trata-se, em outras palavras, do desenvolvimento, em meio à sua densidade, do potencial das novas lâmpadas, novos corpos espirituais. Bem-amado, isso funciona nos dois sentidos. Ao se afastarem da sua unidade, que começa a chegar para vocês, vocês irão perceber algumas tensões. Ao se alinharem à sua unidade, vocês irão perceber vibrações, ou mesmo tensões, mas que não são bloqueios. Cabe a vocês ajustarem-se à vibração nova e suas manifestações. Isso lhe será extremamente simples e extremamente fácil, a partir do momento em que vocês prestarem atenção nas vibrações que vocês percebem e em quais circunstâncias elas aparecem ou desaparecem. Este aprendizado será feito de maneira acelerada. De um lado, porque isso será simples e, de outro lado, porque a sua consciência se expande, literalmente, agora. Vocês irão tomar cada vez mais consciência de que vocês não são limitados, mesmo em meio a esta personalidade, a este envelope corporal. Muitos seres vão tomar consciência do que vocês chamam de corpos sutis, em meio mesmo ao corpo de personalidade. Vocês irão perceber os limites que não são mais aqueles do seu corpo físico, mas que são as radiações emitidas pelos seus corpos sutis. As energias se manifestam e são percebidas de maneiras diferentes, como mais vibrantes ou mais móveis. Manifestam-se também de maneira mais incrustada, em pontos específicos, que são, de algum modo, os nós nodais onde se reúnem a personalidade e o estado de ser. Há muitos deles. Mais uma vez, cabe a vocês descobrirem a localização e as funções. Alguns deles lhes foram dados através das 5 novas lâmpadas e dos 5 pontos de vibração no nível da cabeça. Vocês vão perceber, muito em breve, os pontos de focalização ligados à meditação direcionada para o coração se ativando, e fornecendo elementos preciosos no nível do funcionamento da sua consciência. A organização desses pontos, em grupos de 2 e, em alguns casos, em grupos de 3, irá lhes proporcionar funcionamentos extremamente inéditos e novos no nível de desenvolvimento dos seus potenciais espirituais. O que, hoje, parece ainda impossível, será, dentro de pouco tempo, coisas que irão se tornar, não corriqueiras, mas, digamos, pelo menos habituais, para muitos seres humanos e para um número cada vez mais importante. Isso envolve tanto a premonição, como a telepatia, como uma série de funções que eram impossíveis de serem empregadas em meio a esta dimensão. Trata-se então, e isso será cada vez mais flagrante, para vocês, a partir da primeira etapa de 17 de outubro, da ativação em vocês de potenciais espirituais que, até agora, não podiam se manifestar em meio a esta densidade.
Isso corresponde ao que denominamos, do nosso ponto de vista, os véus que se rasgam. Os véus da ilusão estão prestes a se dissolver, literalmente, em meio a esta densidade. Deste modo, então, é perfeitamente lógico e normal que potenciais espirituais, até então reservados a algumas entidades que haviam atingido pontos de evolução extremamente precisos, sejam, hoje, revelados e abertos a vocês. É nesse sentido que o arcanjo Gabriel, ontem, insistiu sobre o conceito de verdade. Pois vocês não podem manifestar esses novos potenciais espirituais na sua vida e permanecer em qualquer mentira. Lembrem-se, como lhes disse o arcanjo Jofiel, de que vocês não têm que mentalizar o que vocês percebem, mas que discernir, em meio mesmo ao seu próprio funcionamento, a utilidade e a função. A observação, estando no instante da sua própria presença a si mesmo, irá revelar, bem melhor do que eu posso fazê-lo, as funções dessas vibrações e desses estados vibratórios. Se eu lhes desse as funções exatas de cada uma dessas vibrações ou dessas percepções, o mental iria se apropriar instantaneamente. O processo ocorre no sentido inverso. Vocês provam e experimentam uma vibração ou um conjunto de vibrações sobre as quais vocês não podem dar a definição ou a função. Entretanto, no aprendizado da sua vida cotidiana, através da manifestação ou do desaparecimento ou da amplificação dessas vibrações, ou dos circuitos energéticos existentes, vocês poderão então fazer a sua própria experiência e ter o conhecimento direto. Naquele momento, gradualmente e à medida das etapas que lhes restarem para passar, nós iremos desenvolver, obviamente, gradativamente, as funções do que vocês experimentaram, e vocês poderão, naquele momento, verificar a adequação do que vocês vivenciaram. Pergunta: a mestria dessa nova linguagem vai permitir uma relação mais direta com vocês, os arcanjos, e com as outras entidades? Bem-amado, o importante é você, em meio a esta vibração. Todos os caminhos são diferentes. Alguns caminhos necessitam da conexão, efetivamente, com os planos multidimensionais. Hoje, o que vocês devem realizar e verificar é que esses níveis de consciência e esses níveis vibratórios, que permitimos impulsionar e canalizar para vocês, pertencem propriamente a vocês. Assim, alguns seres irão se tornar mensageiros. Assim, alguns seres irão perceber os arcanjos, ou outras entidades, em relação com a luz. Outros, enfim, deverão se prender preferencialmente a esse caminho interior de desenvolvimento da vibração, sem procurar uma conexão, por enquanto, com outros planos multidimensionais. Cada caminho é diferente. Vocês não devem procurar isso ou aquilo, mas viver isso ou aquilo, em função do que lhes é proposto em meio ao seu próprio corpo. Estejam certos de que a partir do momento em que vocês aceitarem colocar a sua consciência na vivência dessas vibrações novas e desses estados de consciência novos, manifestar-se-á o que é justo para vocês, em função do seu caminho. Alguns seres são levados a encontrar os arcanjos, no corpo de estado de ser ou no corpo de personalidade. Alguns seres nada têm que encontrar no exterior deles mesmos, por enquanto. Eles devem centrar o seu caminho no seu próprio encontro com eles mesmos. Não há aí nível superior, nem nível inferior. Cada trabalho é diferente. Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Pergunta: assim que eu me sinto de novo no corpo, o meu ego toma conta. Como fazer? Isso é apropriação do mental, efetivamente. Você não pode estar na análise da sua própria vibração e estar na vibração. Assim, o mental discriminando discursa e fica tentando, permanentemente, apropriar-se das coisas. Ele vai tentar, do mesmo modo, apropriar-se das vibrações. Há aí também, como eu disse, um trabalho de abandono. Contente-se em viver a vibração da luz e a vibração da verdade em meio às suas estruturas. Não procurem especialmente compreender, pelo intelecto, o significado. Convém estar na posição, um pouquinho, de um observador lúcido e consciente, mas que não procura se apropriar da vibração que o percorre, ou do conjunto das vibrações que o percorrem. Aí também, deve-se manifestar o que eu denominei, em outros tempos, o abandono à luz. Agora, vocês devem viver o abandono à vibração, que é luz. Mas a vibração é cada vez mais forte, pois a luz se aproximou de vocês.
Entretanto, se o mental, de um modo ou de outro, quiser se apropriar da luz, efetivamente há ainda o ego. Pergunta: como fazer para melhor liberar o mental em seus diferentes aspectos? É essa experiência que é para ser feita e conduzida. Não há regra absoluta. Alguns de vocês têm mentais muito mais potentes do que outros. É preciso compreender que o mental é um ato de apropriação. Que a vibração é um ato de restituição. Na palavra mental há controle e domínio. Mas um falso domínio. A verdadeira mestria corresponde ao abandono. Há talvez, pelos medos vívidos ou pelos condicionamentos experimentados, a dificuldade de se abandonar a vibração. Entretanto, não há qualquer resposta individual pronta. Há a experiência e que conduzir a experiência. Vocês têm, diante da intensidade das manifestações vibratórias que vão ocorrer, algum tempo para trabalhar e para fazer a experiência disso. Pergunta: as energias da Kundalini devem ser acompanhadas ou devemos deixá-las seguir livremente até o coração? Eu bem falei de acompanhar as energias se manifestando no nível da cabeça. Aquelas que estão situadas em outros lugares do corpo têm que ser observadas. Não há que querer dirigi-las. Elas sabem o que fazer e elas sabem aonde ir. Pois elas correspondem à impressão, no nível do seu corpo de personalidade, dos seus circuitos novos ligados em ressonância com o seu corpo de estado de ser. Não há então que dirigi-las. Elas sabem pertinentemente o que elas devem fazer. Assim, é nisso que eu defino como sendo a inteligência da luz. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Então, bem-amados humanos, eu vou deixá-los prosseguir as suas vibrações. Aos 3 Dimensões, 10 de outubro de 2009. Tradução do francês, Zulma Peixinho. Mensagem atemporal.